te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei aos vossos fiéis o ardente desejo de acorrer com boas obras ao encontro do vosso Cristo, que vem para que, colocando à sua direita, merecemos possuir o reino celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, no versículo de 37 a 44. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atento, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso? Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos iniciando o novo ano litúrgico. Ontem, concluímos essa semana que tivemos celebrado Cristo Rei do Universo. E então agora, hoje, nesse domingo, dia do Senhor, nós celebramos o primeiro domingo do Advento. Advento, a palavra advento, no grego, quer dizer aquele que há de vir. A liturgia de hoje, preparando-se para o Natal, dá até uma impressão. Se nós estamos preparando para o Natal, por que estamos falando do final dos tempos? Porque, na verdade, o nascimento de Jesus ele já aconteceu. Mas a vinda de Jesus ainda não. Então, aquele que nós estamos nos preparando liturgicamente para receber no Natal,
é aquele que há de vir. É esse menino que vai nascer, que vai contar uma história que nós conhecemos. E essa história, ela vem para trazer para nós a salvação. Ele dá a sua vida, volta ao céu. Ao voltar ao céu, envia o Espírito para que nós possamos ter a compreensão das verdades dele. E ele caminha conosco todos os dias. Entendeu? Então aí, e esse é aquele que pode voltar a qualquer hora. Então, olhando para esse menino que nós estamos preparando para recebê-lo no Natal, é esse a finalidade desse nascimento, dessa existência de Jesus, que vem nesse Natal para depois fazer todo esse caminho que já fizemos nesse ano litúrgico passado e chegarmos então àquilo que a liturgia nesse primeiro domingo nos apresenta, que é a volta de Jesus para mudar todo esse sistema e o seu reino se concretizar. E aí então tem as orientações. Por que que tem as orientações? As orientações porque nós perdemos o foco. Aqui no Evangelho fala que eles, lá no tempo de Noé, né? Noé foi aquele homem que Deus achou como um instrumento para construir aquela arca, porque ia acontecer uma devastação na humanidade, que a humanidade já estava perdida. E aqui então fala que pois nos dias do dilúvio todos comiam, bebiam, casavam, dava-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Essa preocupação com as coisas do mundo, né? Quer dizer, o que é a preocupação? Comer, beber, casar, né? Esse casar na área da afetividade, da sexualidade, e vivia então dentro dessa dimensão totalmente humana, sem observar que ali tinha algo, né, para acontecer. Noé está construindo aquela arca, por que ele está construindo aquela arca? Ele está construindo aquela arca, então, mas as pessoas estavam tão preocupadas com o que comer, com o que beber, com os seus relacionamentos afetivos, que não deu a atenção devida. Aqui fala que eles nada perceberam até que veio o dilúvio. Então, se nós olhar hoje, as pessoas ainda não estão percebendo. Tanto que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina, falando sobre as coisas. Esse mundo precisa ser transformado. Tudo aquilo que é mal vai ser destruído. Vai destruir o mal. Quer dizer, se nós vivemos nessa dimensão, fazendo mal, a destruição cairá sobre nós, porque é nós que está vivendo essa condição. Agora, se nós na nossa vida estamos lutando para eliminar o mal, isso quer dizer então que nós seremos deixados. Por isso, as coisas não são tão diferentes, amados. Você pode observar que aqui fala: 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado, o outro será deixado. Está fazendo a mesma coisa, está carpindo lá na roça. Ele está fazendo a mesma coisa, só que os pensamentos, só que as atitudes, só que as buscas são diferentes. Aquilo que está buscando no mundo é a mesma coisa, não tem diferença. Está lá na roça. A mulher está lá no moinho, tem 2 lá. Uma será levada, a outra será deixada. Quer dizer, o levar é ir para a glória. Mas por quê? Que se elas estão fazendo a mesma coisa, mas a atitude, o pensamento, as buscas não são as mesmas. Aqui São Paulo fala na sua carta aos Romanos, procedendo honestamente, como em pleno dia, nada de glotonerias, ganância, né, gula, bebedeiras, nem de orgia sexual, imoralidade, nem de brigas e rivalidades. Pelo contrário, revestivos do Senhor Jesus. Nós não estamos nesse mundo só para comer e beber.
como falou também aqui no Evangelho, né? Só a gula, a ganância. Né? Nesse meio tem pessoas que fazem as coisas, nós não estamos nesse mundo para viver, é só essa dimensão da gula, da sexualidade. Tudo isso pode ser vivido, mas da forma certa, da forma correta. Aqui não se proíbe de nada, se é permitido, desde que você viva dentro de uma dimensão onde você perceba o tempo que está vivendo. Esse tempo que a gente está vivendo, a gente precisa de observar, porque senão nós vai se envolvendo com as coisas do mundo, com as preocupações do que comer, com as preocupações do que beber, do que vestir, e essas preocupações vão nos dominando. As redes sociais, não tem tempo mais para rezar, se ocupa o tempo com aquilo que é transmitido, aquilo que vai se apegando a umas coisas tão banais. Então, essa atitude, por exemplo, hoje o celular é um problema, mas se você souber usar, ele é um aliado. Em tudo é assim. O alimento ele se torna algo de maléfico, porque não sabemos, nós vivemos só para comer. Então, Deus nos convida hoje a viver essa dimensão, né, de viver aquilo que realmente Deus quer que nós vivemos. Porque Jesus fala assim, por isso então também ficais preparado, porque na hora em que menos pensais o Filho do Homem virá. Ele tem duas formas dele vir. Ou ele vir na parousia para mudar toda essa situação, destruir todo o mal, ou no fim da nossa história humana. Então, queridos irmãos e irmãs, nós estamos nesse caminho. No primeiro domingo do Advento acendemos a primeira vela. Essa primeira vela que acendemos é para começar a iluminar a nossa mente e o nosso coração. Porque nós queremos nos preparar. Por que Jesus nasceu? Ele nasceu para salvar e não para nós contar história de Natal, não para nós acender luzinha que pisca, não. Pode até enfeitar, por amor a Jesus Cristo, mas não por uma satisfação pessoal. Então que Deus possa nos ajudar a viver essa preparação para o Natal, que nos remete a esse grande sentido que é conhecer Jesus, que veio para trazer para nós a salvação. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança. Te falta com Deus no coração, só Deus te basta.